Em algum momento da sua vida, você provavelmente já ouviu essa canção. Amazing Grace. Talvez em um filme emocionante, talvez em uma celebração importante, ou até mesmo em um funeral silencioso. O som de Amazing Grace é inconfundível. Ela carrega um peso profundo e, ao mesmo tempo, uma suavidade que toca fundo a alma. Mas o que talvez você não saiba é a história de quem a escreveu e as circunstâncias dramáticas que o levaram a compor algo tão poderoso. O nome dele era John Newton, nascido em 24 de julho de 1725 em Londres. Ele foi um marinheiro inglês que, durante parte da sua vida, esteve envolvido em um dos capítulos mais sombrios da humanidade, o tráfico. Embora tenha crescido com uma base cristã, recebida principalmente através de sua mãe, Elizabeth, que morreu quando ele tinha apenas 7 anos de idade, Newton se afastou completamente da fé ainda jovem. Criado pelo pai, também marinheiro, mergulhou em uma vida de violência, indisciplina e imoralidade. Até que, em 10 de março de 1748, durante uma viagem de navio no Atlântico, algo mudou para sempre. O navio Greyhound, em que Newton trabalhava, foi atingido por uma tempestade violenta próximo à costa da Irlanda. As ondas eram tão altas que pareciam engolir o céu. A água invadia o convés, e o som do vento e dos trovões abafava qualquer voz humana. No desespero, tomado pelo medo da morte, John fez algo que não fazia há muito tempo. Gritou a Deus pedindo misericórdia, e contra todas as probabilidades, o navio sobreviveu. Para Newton, aquilo não foi apenas sorte. Foi o início de uma transformação. Não mudou da noite para o dia. Ainda permaneceu por alguns anos no comércio, comandando viagens entre a África e as colônias britânicas. Mas algo havia sido plantado nele naquele dia. Uma semente que cresceu até transformá-lo por completo. Movido pela fé, Newton finalmente abandonou aquele trabalho cruel. Em 1764, foi ordenado pastor anglicano em Olney, uma pequena cidade inglesa, onde pregava com fervor e compaixão. Foi lá que, em 1772, Newton escreveu um poema para um sermão de Ano Novo. Era uma confissão de fé, um texto de gratidão e reconhecimento à graça transformadora de Deus. Falava sobre si mesmo, descrevendo-se como um miserável que havia sido salvo. Assim nasceu o que hoje conhecemos como Amazing Grace. Curiosamente, a melodia que ecoa no mundo inteiro não é a original de Newton. Por décadas, seu poema foi cantado com diferentes músicas, até que, por volta de 1835, nos Estados Unidos, ele foi associado à melodia chamada New Britain. Essa combinação foi a que se espalhou pelo mundo e atravessou séculos. E assim, Amazing Grace deixou de ser apenas um hino religioso para se tornar um símbolo universal de esperança, perdão e transformação. Ela foi entoada nos movimentos pelos direitos civis nos Estados Unidos nos anos 1960, quando líderes como Martin Luther King Jr. marchavam em busca de igualdade e justiça. Nas ruas de Selma e Montgomery, era comum ouvir vozes se unindo para cantar esse hino como uma oração coletiva, um clamor por liberdade e dignidade. A força dessa canção foi tão grande que ultrapassou fronteiras. Ela foi gravada por nomes lendários como Mahalia Jackson, conhecida como a rainha da música gospel, Aretha Franklin, a rainha do soul, Joan Baez, que a levou para os protestos e festivais de música folk, e até por Elvis Presley, cuja interpretação emocionou multidões. Cada artista a cantava de uma maneira única, mas todos transmitiam a mesma mensagem: a esperança, mesmo nos tempos mais sombrios. E não parou por aí. Amazing Grace esteve presente em funerais marcantes, como o de presidentes americanos e de personalidades da cultura mundial. Hoje, mais de 250 anos depois de ter sido escrita, Amazing Grace continua viva. Ela não está restrita às paredes de uma igreja. Você a encontra em casamentos, celebrando novos começos.
em funerais, trazendo conforto em meio à dor da despedida. Em filmes como Forrest Gump ou Selma, reforçando mensagens de fé e superação. E até em grandes eventos internacionais, onde multidões de diferentes culturas se unem em uma só voz. A verdade é que essa canção atravessa gerações porque fala de algo que nunca perde o valor: a graça. A história de John Newton nos mostra que ninguém está além do alcance dessa graça. Se até um homem que esteve envolvido em tanto sofrimento humano pôde encontrar redenção e ser completamente transformado, isso significa que todos nós também podemos. E talvez seja por isso que, quando ouvimos Amazing Grace, algo dentro de nós se aquece, porque de alguma forma ela fala da nossa própria jornada, das nossas quedas e fracassos, das nossas sombras e dores escondidas, e ao mesmo tempo ela aponta para a possibilidade real de sermos restaurados, não importa quão longe tenhamos ido. É como se, a cada nota, a canção repetisse uma verdade eterna. Não existe passado tão escuro que a graça não possa iluminar. Não existe coração tão quebrado que a graça não possa restaurar. Não existe história tão perdida que a graça não possa reescrever. E assim, Amazing Grace não é apenas um hino, ela é um lembrete, um convite, uma esperança que continua viva, geração após geração.